Cantaram e surpreenderam as colegas. Além disso, Thaisa possui um espírito sagaz e tem visões. Ela está convencida, por exemplo, de que sua vida é uma provação suprema ou uma missão e parece estar sempre à procura de algo ou esperando alguém. Ao ouvir o relato, Supramati sorriu. Ela sabia quem era aquela moça que, através das provações, sustentada por amor inabalável e fé consciente, abriu caminho em sua direção. Em seguida a conversa mudou de assunto e concentrou-se na personalidade de um homem que preocupava demasiadamente os fiéis. Eles viam nele a encarnação do próprio mal e a mais perigosa das criaturas que já existiu na face da terra. Supramati já ouvira falar dele em Kshagrado e convenceu-se de que a sua extrema influência sobre as mentes aumentava a cada dia. Entretanto, Supramati não conseguiu vê-lo, pois Shelon Isodoti, era esse o seu nome, residia então numa outra cidade e estava retornando de uma viagem de inspeção pelo mundo, pois se considerava o senhor do planeta. O seu poder ilimitado sobre as pessoas, sob todos os aspectos, praticamente, dava-lhe o direito de assim ser chamado. Interessado em ouvir opiniões a respeito desse homem, vindas de simples mortais, Supramati pediu que lhe contassem tudo o que se referia a ele. A origem de Shelon Isodoti era misteriosa e já cercada de lendas e, dessas, a mais verossímil, era a que dizia ser ele um filho bastardo de um judeu bilionário que o adotou e o fez seu herdeiro. Ele próprio se autodenominava de filho único de Satanás, acrescentado zombeteiro parecer-se com Cristo, chamado de Filho de Deus. No mais, deixava que as pessoas falassem o que bem entendessem. Vindo da Ásia ainda moço, cheio de energia e diabolicamente belo, ele iniciou a sua escalada triunfal. Praticava milagres, transformava pedras em ouro, realizava curas milagrosas, desencadeava e acalmava tempestades, invocava demônios. Em outras palavras, ele parecia mandar na natureza e aparentemente possuía tesouros inesgotáveis, a julgar pela quantidade de ouro que jogava aos punhados no ar e distribuía para todos os que dele se aproximavam. Um dos sacerdotes, que havia visto Shelon, disse que o seu semblante tinha realmente algo de enfeitiçador e o seu olhar inegavelmente subjugava e dominava. Então, irmão Supramati, já que você diz que a derradeira hora está chegando, não seria esse homem o profetizado anticristo? Indagou preocupado o ancião. Supramati nada respondeu e despediu-se em seguida. Ele pretendia viajar para o Sinai ao amanhecer e visitar o mundo subterrâneo, que servia de abrigo ao exército de Cristo. Foi com grande inquietação que Supramati entrou nas galerias onde os cristãos perseguidos juntaram os seus valiosos tesouros e esconderam dos sacrílegos. O abrigo das mulheres, que viviam sós, estava totalmente separado do abrigo dos homens solteiros e possuía entradas independentes. As famílias ocupavam prédios especiais naquela enorme cidade subterrânea. Supramati e Nivara hospedaram-se na residência de uma família que lhes pediu que aceitasse a sua hospitalidade. O dono da casa, jovem e entusiasmado devoto, mostrou-lhes as cavernas. Cheios de surpresas, eles admiraram os ambientes talhados pela própria natureza e as amplas igrejas, altas como catedrais, onde estavam guardados os tesouros espirituais salvos da destruição. Uma mulher que tinha uma parente na comunidade dirigida por Thaisa ofereceu-se para conduzir Supramati até lá, visto ser ele um profeta que preconizava o fim do mundo. A entrada de Nivara não foi permitida. Devido aos boatos caluniadores, disseminados pelos satanistas sobre as mulheres cristãs, não era permitida a entrada de nenhum homem, e somente nas grandes festividades, em comemoração ao nascimento e morte de Cristo, permitia-se a entrada de um sacerdote octogenário para a celebração do ofício. Através de galerias tortuosas, com celas de cada lado e cavernas de diversos tamanhos,
Supramati penetrou junto com sua acompanhante na igreja da pequena comunidade onde se reuniam as freiras, se aqui poderia chamá-las assim. Era uma grande caverna com paredes cobertas por estalactites e uma abóbada muito alta que se perdia na penumbra. Em seu interior, numa elevação de alguns degraus, estava erigido o altar e sobre ele a estátua da Virgem Santíssima, em tamanho maior que um ser humano. Em seus braços abertos ela segurava o menino Jesus, como se o mostrasse aos fiéis. Em sua volta agrupavam-se figuras de santos muito venerados nos tempos antigos. No altar, coberto por uma toalha de brocado prateado, havia um antigo cálice de ouro. De cada lado dos degraus enfileiravam-se 20 mulheres, trajadas de branco, com longos véus sobre a cabeça, que cantavam um hino à glória da Virgem Santíssima e do Salvador. Todas eram jovens e belas. O canto harmonioso de vozes jovens espalhava-se pelo templo como sons de órgãos. Contudo, a atenção de Supramati foi atraída para uma delas, também trajada de branco, com um véu transparente na cabeça. Somente uma cruz de ouro que pendia do seu peito distinguia das outras. Ela estava genuflexa no último degrau, de mãos juntas e olhar pregado na imagem. Sua voz maravilhosa, sonora, forte e aveludada sobressaía-se de todas as outras. Era uma jovem de uns 18 ou 19 anos, tão frágil, branca e transparente, que parecia sem vida. Os longos cabelos, loiros e ligeiramente ondulados, desciam até o chão e os grandes olhos azuis eram claros e límpidos como os de uma criança. Terminada a oração, a acompanhante de Supramati aproximou-se da irmã e informou-a da chegada do extraordinário visitante. Todos se apressaram em se aproximar dele, mas Thaisa, chegando a 2 passos de Supramati, de repente, parou, estremeceu e arregalou os olhos ao fitar o mago. Num ímpeto caiu de joelhos, pôs as mãos sobre a cabeça e murmurou: "Eu o conheço. Você é o enviado das forças superiores e aparece em minhas visões, mas não consigo lembrar o seu nome." Supramati colocou a mão sobre a sua cabeça, levantou-a e disse carinhosamente: "Seu coração me reconheceu. Eu vim para dizer que a sua aprovação final está próxima. Ao enfrentá-la com dignidade superada a última barreira, aí então lembrará o meu nome e o passado. Mas agora eu devo dizer algumas palavras para vós e suas companheiras." Ele descreveu a situação do mundo, apontou seu fim próximo e explicou que os fiéis teriam pela frente uma grande e decisiva luta, cuja finalidade era de arrancar das forças do mal, aquelas almas que ainda poderiam ser salvas. "Até agora, irmãs, vocês preservaram suas almas da sordidez que as cercam", acrescentou. "Entretanto, é mais fácil preservar a pureza e a fé estando no retiro, longe de quaisquer tentações, do que no meio de pessoas devassas, sob a ameaça de infâmias, perseguições e, bem possível, até da própria vida. E é neste formigueiro, caras irmãs, que eu espero ver o seu puro, forte e invencível exército, resgatando as almas das tramas diabólicas." As irmãs repletas de fé e submissão juraram usar todas as forças para permanecerem à altura da vocação. Já Thaisa parecia transformada. A fé exaltada e a grande firmeza iluminaram-lhe o belíssimo rosto levemente ruborizado de excitação e os olhos azuis encaravam Supramati com uma expressão inexplicável. "Eu enfrentarei a última provação, vencerei as dificuldades e Deus me apoiará e abrirá meus olhos espirituais", murmurou ela, e uma energia inusitada manifestou-se em sua voz. Os olhos de Supramati flamejaram de alegria. Ao abençoar as moças, ele sugeriu que elas rezassem constantemente e retirou-se. A visita às cavernas agradou muito a Supramati. O ar dali era bem diferente e lembrava o dos palácios do Himalaia. Ele se sentia bem e passava longo tempo nas grutas onde estavam guardados antigos talismãs da humanidade em martírio, relíquias de santos e ícones milagrosos, diante dos quais as pessoas expunham, por séculos,
As puras inclinações da alma obtinham graças incontáveis. E o poder dos grandes e invisíveis benfeitores não enfraqueceu nem um pouco depois de expulsos dos luxuosos templos e obrigados a descerem às escuras galerias subterrâneas. Eles continuaram a pedir ao céu para que fossem perdoados os pecados e os crimes dos cegos, que se insurgiram contra o poder supremo controlador do universo. Supramati rezava por horas a fio, pedindo a esses espíritos elevados para que o apoiassem, inspirassem e lhe enviassem a compreensão para torná-lo um verdadeiro e submisso pregador da palavra divina. Ele era um mago, formado no laboratório de seus mestres, armado de enorme saber. Ele sabia governar sobre os elementos da natureza, compreender e dirigir os grandes motores cósmicos da máquina planetária, mas, durante o tempo dessa longa ascensão, ele foi completamente afastado do redemoinho humano e, ao conhecer o complicado mecanismo do infinito, desaprendeu a compreender aquele microcosmo, que se chama alma humana. Ele esqueceu aquilo que se esconde no coração humano, a luta e a tempestade, a maré alta e a maré baixa, a queda e o queixume deste minúsculo e peçonhento inseto chamado homem. Individualmente, esta partícula racional nada representa com a sua mísera vaidade, orgulho, egoísmo e espírito rebelde. Já os bilhões, ela se revela como uma devastadora nuvem de gafanhotos que corrói o planeta, rodopiando e saltando entre o céu e o abismo. E Supramati, numa prece fervorosa, pediu a todos os benfeitores aflitos, cuja grande misericórdia não se exauriu ao contato com as chagas humanas, para que o ensinassem a entender os pecadores, ser condescendente no seu julgamento e conduzi-los com amor ao Pai Celeste. Os seus mentores transformaram o pobre Ralph Morgan num mago de 3 fachos de luz, com amor e paciência corrigiram, purificaram e inspiraram cada meandro de sua alma. Fizeram de um moralista aleijado, com sentidos brutalizados, um ser elevado, capaz de ver, sentir e entender o desconhecido. Chegou a hora de pagar esta dívida de amor, devolvendo aos mentores aqueles bens que lhe deram com toda profusão. Em profunda submissão, o mago ficou genuflexo diante dos espíritos elevados cheios de piedade divina, que abriram mão do sossego de sua bem-aventurança pessoal e, voluntariamente acorrentaram-se à terra, auscultando, incansavelmente todas as lágrimas e amarguras com que os aflitos vinham à sua presença, pedindo feito crianças, tudo de que a vida lhes privara, saúde, bens terrenos, perdão dos pecados e delitos. Ensinem-me, mestres supremos, a amá-los e a compreendê-los da forma como vocês amam e entendem estas criaturas criminosas que renegaram a Deus. Não me permitam esquecer que eu sou fraco e cego diante do segredo do coração humano, para que o orgulho do conhecimento nunca empane a minha visão espiritual e eu cumpra, condignamente, a difícil missão de levar a luz do Criador para aquelas gerações humanas que estarão sob a minha guarda no novo mundo. E na escuridão das cavernas acendiam-se grandes focos de luz. Os espíritos benfeitores vinham até o mago, olhando com amor e condescendência, ensinando-lhe a difícil arte de entender a alma e prometendo-lhe ajuda e apoio. Nesta atmosfera de luz e calor o corpo de Supramati enchia-se de novas forças. Todo o seu íntimo estremecia de amor sagrado à humanidade e a desordem moral desta parecia-lhe menos repelente apesar de seus vícios, crimes, cegueira e hostilidade fratricida. Através de toda aquela imundície, ele vislumbrava o brilho da fagulha divina, o sopro imortal do Criador, que nenhuma sordidez conseguia aniquilar ou apagar e que espreitava em toda a sua primitiva pureza. Agitava-se até o coração cruel de Satanás. E esta dádiva do céu jamais alguém conseguira tirar de um ser criado por Deus. Após algumas semanas de vida em isolamento, preces e ascese, Supramati deixou a cidade subterrânea e, com as forças renovadas, regressou a Ksargrado. Desta vez ele apareceu na sociedade e os magníficos salões do seu palácio ficaram cheios dos mais elegantes,
ricos e famosos representantes da sociedade. A multidão festiva, leviana e ignara, examinava com avara curiosidade os valiosos tesouros artísticos reunidos em grande quantidade naquela casa luxuosamente mobiliada, com muitos serviçais, o que já era absolutamente inusitado e incrível na época de igualdade geral, quando os serviços eram feitos por máquinas ou animais. As mulheres estavam completamente caídas pelo encantador e belo homem, que se destacava de todos. Entretanto, apesar de toda a ousadia e despudor das damas do fim do mundo, alguma coisa no olhar severo e no sorriso enigmático de Supramati constrangia-as e mantinha-as a uma respeitável distância. Mas, além do grande interesse que despertou a personalidade do encantador príncipe indiano, a cidade estava tomada de curiosidade e cheia de mexericos por ocasião do retorno à capital de Shelon e Zodote, acompanhado por uma numerosa e ilustre corte que ele sempre arrastava consigo. No local do antigo templo de Santa Sofia, que mais tarde foi transformado em mesquita, o filho de Satanás construiu um enorme palácio, aproveitando ao máximo as velhas paredes. Parte do palácio, onde ficavam os restos da igreja, servia de aposentos privativos de Shelon e Zodotisquetes e Mumon, uma estranha mulher que nunca o abandonara e que despoderadamente se autodenominava mãe e esposa do rei do universo. Nos anexos do prédio foram preparadas residências para a corte, sacerdotes satânicos, mulheres e outros monstros morais que participavam das incríveis orgias e repugnantes sacrilégios, divulgados em todos os lugares onde se estabelecia Shelon e seu asqueroso Estado-Maior. Tudo o que tinha sido venerado pelo velho mundo pagão e cristão foi emporcalhado e profanado por esses monstros dos últimos tempos. As notícias, transmitidas avidamente, diziam como, um por um, os países iam se submetendo, voluntariamente, a Shelon e Zodote, visto ninguém possuir tantos bens terrenos como ele e distribuí-los com tanta magnanimidade. Em todas as casas onde estivera Supramati não se falou de outra coisa aí, aliás, contavam que em todas as regiões que se submetiam a ele, Shelon deixava seus sátrapas, cuja obrigação era supervisionar o bem-estar da região, distribuindo ouro aos necessitados, promover festividades e orgias satânicas, e exterminar, onde quer que fosse tantos fiéis como tudo que se referisse à antiga fé. Para auxiliar nesse trabalho tão útil, junto a cada sátrapa era indicado um conselho com um número ilimitado de membros. Entretanto, para conseguir receber o título de conselheiro deveriam ser realizados explicitamente 7 pecados capitais, pelo menos um assassinato e algum sacrilégio inédito e picante. A cidade de Kisargrado, conforme se dizia, fora escolhida por Shelon como sua capital. Chegou finalmente o dia em que o terrível e misterioso homem chegou à cidade. Ainda na véspera, a multidão exaltada começou a encher as ruas e com a chegada da noite surgiu, cercada pela frota área da corte, o iate negro, com incrustações de ouro iluminado por uma brilhante luz vermelho-sangue. Era a nave que levava a Shelon. Feito um espírito das trevas, ele desceu do espaço para instalar-se na capital escolhida. A chegada de Shelon foi comemorada com procissões de satanistas e sacrifícios, massacre de algumas pessoas publicamente reconhecidas como fiéis, e orgias que superaram, por seu despudor e inauditos sacrilégios, tudo até então. Mas Shelon não se limitou às comemorações e condecorações, ele iniciou também as reformas econômicas, e a primeira delas causou uma satisfação geral. A população ficou isenta de pagar passagens de trens aéreos. Em troca disso, foi estabelecido um pequeno imposto anual, que permitia a qualquer um viajar gratuitamente por todo o mundo. Isso porque, explicava em sua lei o novo patriarca da terra, não se podia cercear a liberdade das pessoas, obrigando a permanecerem num único lugar, pois elas podiam querer mudar-se para outros lugares e o transporte aéreo era de todos, assim como o próprio ar. Capítulo 11.
2 semanas após sua chegada, encontramos Shelon sentado em seu aposento. Era uma sala de proporções médias, as paredes forradas em tecido preto com desenhos em vermelho. Os móveis eram de madeira preta, os encostos decorados com cabeça entalhada de bode estofados em tecido vermelho de seda. Lamparinas elétricas vermelhas inundavam o quarto com a luz cor de sangue. Shelon estava sentado à mesa numa larga poltrona de espaldar alto, ouvindo atenciosamente o que lhe diziam dos conselheiros, que, de pé e gesticulando muito, faziam relatório com ardor inusitado. Uma estrela negra em seu pescoço apontava o grau elevado de sua hierarquia satânica. O czar do mal era um homem jovem, muito alto, e tão delgado, magro e flexível que os movimentos de seu físico, coberto de malha negra, lembravam uma serpente. As feições do rosto, ainda que fossem anguladas, eram regulares, os olhos, grandes, cinzentos, com fortes matizes verdeados, encimados por sobrancelhas que quase se juntavam no intercílio, fosforeciam de tal forma que pareciam ser os de uma fera selvagem. Por trás dos lábios carnudos, vermelhos feitos sangue, luziam afiados dentes brancos, os cabelos negros, densos e encaracolados e a barbicha acentuavam ainda mais a tez pálida e cinzenta do rosto. Em resumo, ele poderia até ser chamado de belo. Não refletisse a sua fisionomia todos os vícios e as aspirações ímpias e se o seu olhar não fosse tão gélido e ao mesmo tempo tão selvagem e cruel. Ao lado de Shelon, numa cadeira mais baixa, estava sentada uma mulher de beleza fascinante. A malha que a vestia, contornando as maravilhosas formas, deixava descoberto o pescoço e os braços da alvura de marfim. Suas feições lembravam um camafeu antigo. Grandes olhos negros e sombrios brilhavam por detrás dos cílios vastos, como se iluminados por uma luz interna. A pequena boca vermelha denotava a volúpia. Os elegantes cabelos negros, excepcionalmente densos, desciam abaixo dos joelhos. Um aro largo de ouro, decorado com a cabeça de bode e com olhos de esmeraldas, sustentava-lhe a vasta cabeleira negra. A mulher era, no sentido literal da palavra, de beleza diabólica e encarnação autêntica da sensualidade, como se criada para provocar as paixões e seduzir as pessoas para o sorvedouro, de onde ela mesma havia saído. E então, Madin, você acha que o hindu é perigoso? Inquiriu Shelon, afagando a barbicha e olhando com um sorriso zombeteiro para o homem que acabara de lhe fazer o relatório. Sim, considero o meu dever chamar sua especial atenção para ele. Esse homem, provavelmente, saiu de uma toca secreta de antigos cristãos e está cercado por uma atmosfera tão nauseante que quando passa com seu secretário ao lado de nossos santuários, parece desabar uma tempestade. Sua casa está cheia de empregados. No entanto, nenhum deles se interessou em conhecer os nossos nem participar de nossas cerimônias. Conforme eu já havia relatado, o príncipe Supramati aparece na sociedade e organiza recepções luxuosas, mas sabe-se que seu relacionamento com todos é muito discreto e o que é mais extraordinário, ele não tem nenhum amante. Precisamos arrumar-lhe, zombou Shelon. Isso não será fácil, preocupou-se Madin. Tanto mais, porque Maslot, nosso grande vidente e astrólogo, disse-me que essa pessoa juntamente com algumas outras, foi enviado por nossos inimigos e vai causar-nos aborrecimentos. Já me passaram a informação de que o hindu conversou com o Dr. Shamanu, dizendo-lhe que o fim do mundo estaria próximo e que ocorreriam catástrofes medonhas, fome, terremotos e ninguém sabe o que mais. Shelon desatou numa sonora gargalhada. Teremos de tirar de Maslot o seu título de clarividente, pois ele está começando a ficar cego. E você, Madin, que eu considerava mais inteligente. Será que você acha que eu não sei o que devo fazer? Eu estou a caminho da revelação e domínio de uma substância misteriosa, ou sangue do planeta ou também o elixir da vida,
como ela é chamada pelos desprezíveis egoístas que se escondem no Himalaia. Espertos era aquele que conseguir destruir-nos depois que nós tomarmos a essência primeva, que nos assegurará a vida planetária. De que forma vai haver fome, se a mesma substância produz em todos o lugar uma farta vegetação e a abundância de todos os produtos? Bem, admitamos até que ocorra a catástrofe. Restar-me-á apenas um passo para entrar em contato com os mundos vizinhos, para onde nos mudaremos, e depois, deixe que a velhota terra desmorone com todos os seus tolos escondidos, sua fé idiota e toda a sua velharia, cuidadosamente escondida por eles em grutas e galerias subterrâneas. Shelon endireitou-se, seus olhos brilhavam e todo ele respirava de orgulho desmedido e consciência de seu poder. Madin e aquela mulher, juntamente com algumas pessoas que se encontravam na sala, contemplavam-no deslumbrados e cheios de medo supersticioso. A propósito, numa coisa você está certo, prosseguiu Shelon. Será bom desarmar o príncipe Supramati e torná-lo inofensivo. Esta será sua tarefa, Skit. Você tentará e seduzirá esse homem que não conseguirá resistir aos seus encantos. Arrepios perpassaram o corpo da jovem mulher, e ela, assustada, fechou-se dentro da capa vermelha que estava em seus ombros. Senhor, sua ordem é cruel. Aquele homem deve possuir um imenso poder, já que só a sua aproximação provoca o tremor nos nossos santuários. Como, então, você quer que eu me aproxime dele? Um sorriso gelado e implacável estampou-se no semblante de Shelon. Isso já é com você. Para isso que você é Skit-Zemuman. A propósito, vou lhe facilitar a tarefa e organizarei um banquete em que ele vai estar presente. Acredito ser o bastante para você atraí-lo a seus braços. Amanhã vou visitar Supramati. Providência para que tudo esteja pronto, disse ele, dirigindo-se a Madin. No dia seguinte, encontramos Supramati com Nivara no laboratório anexo à sala. O mago estava pálido e pensativo, mas ao encontrar o olhar um tanto preocupado de Nivara sorriu-lhe. E assim, você está preocupado com a futura visita de Sua Excelência, o czar da blasfêmia. Eu também não posso admitir que isso me traga prazer. Mas, como o encontro é inevitável, temos de nos acostumar a isso. Por enquanto, vamos aproveitar que estamos no laboratório e façamos alguns preparativos para recebê-lo. Instruído por Supramati, Nivara acionou um grande aparelho elétrico que começou a soltar longos feixes de luz, envolvendo-os e formando uma espécie de retícula. Pouco tempo depois, tudo se dissipou. Bem-vindo agora. Animou-se Nivara, parando a máquina. É uma pena que ainda não chegou a hora de mostrarmos a esse monstro diabólico com que ele está lidando. Não é recomendável para um adepto ficar feliz com a desgraça alheia, mas eu não consigo me afastar do sentimento de uma profunda satisfação só de pensar sobre o castigo iminente que desabará sobre esse ser miserável. Supramati balançou a cabeça. Aquilo que os aguarda é tão horrível que devemos ser condescendentes e misericordiosos. Uma hora depois, o quarto foi percorrido de repente por uma rajada de vento gélido e, de fora, ouviu-se um barulho apenas perceptível, obviamente, aos iniciados. A nossa visita está chegando. Eu mandei que o levassem ao Salão Azul, disse Supramati levantando-se. Venha comigo, Nivara. Ele também está com o seu secretário Madin. O resto de seu séquito será detido por nossos amigos junto ao portão, acrescentou ele, ao ver que os espíritos dos elementos da natureza, por ele comandados, haviam se reunido e circundaram-no para protegê-lo. De fato, à entrada do palácio iniciou-se uma batalha, invisível, é claro, para os olhos dos mortais, dos espíritos dos elementos contra as larvas, vampiros e outros seres sórdidos do inferno que compunham a comitiva de Shelon. O exército do mago, entretanto, saiu-se vitorioso e nenhum dos impuros conseguiu penetrar no palácio. Para quem olhava de fora,
A batalha entre as partes beligerantes traduziu-se na formação de nuvens negras que cobriram o céu, no ar pesado e no ribombar surdo dos trovões. Quando Supramati entrou, o salão azul, que dava para o jardim, estava envolto num lusco-fusco alvacento, e, através de uma grande janela, podia-se ver como os raios riscavam o céu e um vento escaldante alçava colunas de poeira. Shelon está sozinho, parado no meio da sala. Uma convulsão nervosa desfigurava-lhe o rosto de lividez cadavérica. Madin, por certo, ficara atrás da porta, assim Nivara, por modéstia, também se retirou da sala. Os dois poderosos adversários ficaram a sós e entreolharam-se medindo um o outro. Eles conheciam a importância das perturbações atmosféricas. O olhar de Supramati continuava tranquilo e translúcido como antes, enquanto que nos olhos esverdeados de Shelon brilhava ódio e inveja, como se todo o inferno dos sentimentos caóticos espreitasse de sua alma obscura. Como se por encanto, seu olhar não podia se desgrudar da alta e esbelta figura do mago, que parecia fulgir em meio à luz azulada que se concentrava acima de sua cabeça em forma de aura radiante. Para uma leve mesura de Supramati, Shelon retribuiu inclinando a cabeça bem abaixo do usual, diga-se de passagem. Naquele ambiente do palácio, a luz parecia esmagá-lo como um peso de chumbo e um gélido tremor percorria seu corpo. Não se deram as mãos, visto que o costume já fora abolido há muito tempo. Essa prática estava em voga na época em que as leis do ocultismo eram praticamente ignoradas e ninguém tinha consciência do poder do contato direto de duas forças opostas. Os satanistas conheciam essa lei e evitavam estender a mão aos infiéis. Saúdo, príncipe Supramati. Eu vim oferecer-lhe a paz, começou Shelon, um minuto depois. Eu sei que vocês e seus irmãos abandonaram seu refúgio no Himalaia para virem combater-me. É óbvio, também, que neste mundo só há lugar para um. A terra, com as suas delícias e riquezas, é a minha área, e vocês, aqui, não têm o que fazer, pois o seu reino não é deste mundo. O enfrentamento será terrível, pois, como é de seu conhecimento, o meu poder é idêntico ao de vocês. Da mesma forma como vocês, eu governo os elementos da natureza, conheço os segredos da cura e legiões de espíritos me são submissos. Eu ressuscito os mortos e transformo pedras em ouro. Mas, antes de iniciarmos esse combate decisivo, eu lhe proponho um negócio vantajoso. Vocês querem salvar as almas. Tudo bem, tudo bem. Diga-me, em quantas almas você avalia sua permanência aqui e eu lhes darei de bom grado. Quer 5.000? 10.000? 50.000? Só que as peguem e vão embora. Não fiquem no meu caminho. Sua proposta é brilhante, mas inaceitável, pois não posso pegar as almas simplesmente. Elas é que terão de vir até mim. Somente um combate poderá purificá-las e libertá-las por completo. Quando então elas poderão optar pelo bem ou pelo mal? Os olhos de Shelon faiscaram de ira. Eu sei com o que vocês estão contando, com a milagrosa força da essência original que vocês imortais consideram como sua propriedade exclusiva. Bem, então vocês estão equivocados, pois eu descobri o que vocês escondem com tanto zelo e farei mais milagres que vocês, raposas, depositários indignos das tradições, que privaram as pessoas deste tesouro. Diante de seus olhos, pode-se dizer, vieram a perecer inúmeras gerações humanas, contudo, vocês nem se moveram, enquanto eu tenho dado a qualquer um a oportunidade de gozar da dádiva preciosa, a vida. Vocês vaticinaram o fim iminente do mundo, cuja destruição nada poderá impedir. Aqui estou eu. Shelon endireitou-se soberbo e continuou. Eu deterei a decomposição do planeta e cobrirei a terra com vegetação e a fertilidade será inesgotável. As pessoas sempre sadias e jovens, dotadas de vida planetária, gozarão de todas as benesses e me endeusarão como seu benfeitor. Olhe lá, Shelon e Isodote,
para que o remédio não se verifique pior que a enfermidade. Tome cuidado para que, em vez de imperar sobre as leis cósmicas, estabelecidas por Deus, estas não se voltem contra você. Ao ouvir o nome do Eterno, um tremor de repugnância desfigurou o rosto de Shelon e num ímpeto de fúria ele gritou: Eu só conheço um Senhor, as leis do qual me submeto, o Satanás, meu pai. A última palavra ainda não foi dita, ninguém sabe se triunfará este ou aquele. Louco, ignorante e cego, censurou Supramati. Embriagado por seu ódio e vícios, você esquece que o próprio Satanás, seja ele o que for, é também filho de Deus. Nenhuma revolta, nenhum vitupério ou ódio poderá retirar dele a essência de seu pai. Ela permanecerá nele até o fim dos séculos, pois o que foi criado por Deus é indestrutível, e você é um indigno rebento da divindade. Sob o invólucro de sordidez, crimes e rebelião, lá, no fundo de seu ser, agita-se a chama que lhe deu a vida. E essa chama é sagrada, ela é o sopro do Eterno do seu e de meu Pai, e essa faísca sagrada você não tem condições de macular nem destruir. Enquanto Supramati falava, Shelon dobrou-se, tomado de tremor nervoso. Sua figura dava aversão, seu rosto estava desfigurado e uma sanguinolenta baba apareceu em seus lábios. A tempestade lá fora parecia aumentar. Nas rajadas de vento parecia ouvirem-se queixumes e gemidos. Não estaria o inferno chorando pela sua impotência na luta contra a luz celestial? Subitamente Shelon endireitou-se com os punhos cerrados e ameaçou Supramati, que continuava tranquilo e diáfano como antes. Pare com suas exortações, eremita do Himalaia, eu não vim aqui para ouvir os seus sermões. Você não quis a paz, então vamos à luta e veremos quem haverá de ceder. Testaremos as nossas forças diante do povo e ele que decida quem deverá pertencer ao reinado. Não tenho a menor intenção de governar o mundo agonizante, mas tampouco tenho razões para recusar o seu desafio. Apenas o advirto de que você não está suficientemente armado contra a catástrofe que você acha que tem condições de evitar. Você diz que possui a essência primeira. Está bem. Mas você não sabe como empregá-la. Sendo assim, tenha cuidado. Caso contrário, repito mais uma vez, o remédio poderá se tornar pior que a enfermidade, recomendou calmamente Supramati. Não me preocupo com isso, eu respondo por meus atos. Entretanto, se você aceita o meu desafio, como você o chama, aceite também o meu convite, príncipe Supramati, e venha à festa que estou organizando. Um sorriso enigmático perpassou os lábios de Supramati. Se você, Shelon Exodote, não teme a minha presença em sua casa, irei sem falta. E você irá sozinho, como eu vim até a sua. Você não veio com seu secretário Madin? Eu estou vendo tremer de frio atrás da porta. Assim, eu também irei com o meu secretário Nivara, o qual eu vejo cheio de empáfia atrás da outra porta, refutou em tom zombeteiro Shelon. Agradeço pelo prometido, príncipe. Estarei aguardando-os na festa e sem qualquer enfrentamento. Cedo-lhe de presente algumas centenas de almas que vocês poderão salvar a bel prazer em seus refúgios confortáveis. Agradeço. Você é muito condescendente, mas eu não tenho hábito de receber nada sem esforço, nem mesmo almas criminosas. Só tem valor aquilo que vem do trabalho. Shelon soltou uma risada seca. Como quiser. Por ora, ordene que os elementos se acalmem e diga aos seus empregados para pararem de lutar contra os meus, para que eu possa sair do seu palácio livremente e sem embaraços. Supramati virou-se para a janela e, levantando a mão, desenhou no ar alguns sinais fosforescentes. Quase no mesmo instante, ouviu-se um barulho ensurdecedor, as rajadas de um vento forte varreram as negras nuvens pombéas, o céu abriu-se, vindo de longe, uma música surpreendentemente suave, e,
Atrás da grande janela juntaram-se seres leves e transparentes que oscilavam feito fluidos ao sabor do vento. Um sorriso de felicidade infinita iluminou as belas faces do mago, enquanto Shenlong cabisbaixo, pálido como cadáver, saiu feito um furacão do palácio em companhia de Madin. Uma angústia estranha apoderou-se do coração do Kizar do Mal, tolhindo-lhe a respiração. Um sentimento opressivo de ódio, amargura e inveja dilaceravam-o. De onde aparecera tal sentimento? Será que se remexia, obrigando-o a sofrer na carne o amaldiçoado aquilo, oculto no fundo do meu ser, aquela herança divina do Pai Celeste, que não poderia ser destruída, e constrangia o triunfo de Satanás ao reter a ascensão das almas à luz. Mal notando a saída de Shenlong, o olhar exaltado de Supramati fixou-se numa visão maravilhosa. Bem longe, numa ampla auréola dourada, ele viu o reflexo de seu querido dirigente. Ebramar, inspirando prazerosamente os aromas da luz pura, que o iluminavam em cascatas douradas, ele sentiu o calor vivificante das poderosas correntes do bem que iam sendo arrebatadas por sua alma. E um sentimento indescritível de felicidade e gratidão apoderou-se dele. Oh! Que deleite é tomar consciência da força do bem e da detenção da harmonia das esferas. A luta, os sofrimentos e o labor através dos séculos são recompensados, por milhares de anos, por este único minuto de felicidade indescritível. Avante, avante, sem parar, em direção à luz. Após a saída de Shenlong, Nivara entrou devagarzinho e parou ao ver o mestre e amigo numa profunda concentração. Jamais Supramati lhe pareceu tão belo e encantador como naquele momento de desprendimento exaltado. Ao ouvir as palavras por ele murmuradas, Nivara ajoelhou-se e com as lágrimas nos olhos encostou aos lábios as mãos do mago. Supramati estremeceu e pôs afavelmente a mão sobre a cabeça do discípulo. Nivara, nós estamos felizes, e infinita é a misericórdia do Criador, que nos deu a dádiva de contemplar e alcançar grandes segredos da criação. Que destino glorioso promete pela frente esta força do bem, adquirida através de nosso trabalho. No início teremos muita luta, mas eu espero arrancar do inimigo bem mais do que 1 milhar de almas. Em seguida, será dada a nós a oportunidade de pregar a palavra de Deus e nos lançaremos às bases das leis do Senhor em um novo mundo. Avante, avante, Nivara. O caminho para a meta do conhecimento total é muito longo, mas nós já sentimos as nossas asas. Temos de nos submeter à grandeza do infinito e sermos inabaláveis na fé. Estas asas nos levarão de um degrau para outro na escala da perfeição. Não é grande o nosso mundo, menos importante ainda são os nossos atos, mas Deus, em sua misericórdia, avalia somente as dimensões de nosso esforço, julgando-nos com amor e medindo a nossa força e os conhecimentos adquiridos. Supramati calou-se, e ambos, muito emocionados, voltaram ao laboratório. No dia seguinte, trabalhando com seu discípulo no gabinete, Supramati indagou, inesperadamente. Será que você, Nivara, está suficientemente preparado para enfrentar a festa de Shenlong? Lá seremos tentados de todas as formas. Oh! Nada temo em sua companhia e, fora isso, ainda teremos a ajuda de Ebramar, respondeu intrépido Nivara. Você já não me disse inúmeras vezes, querido mestre, que com um achote na mão não se teme nenhuma escuridão, pois a luz revela todas as armadilhas e ilumina todos os fervedouros. Graças a seus ensinamentos e ao meu esforço pessoal, os meus olhos espirituais se abriram. Eu vejo o invisível e ouço a harmonia das esferas. Os odores contagiosos dos vícios e os sentimentos mundanos me são repulsivos. Poderei eu, depois de tudo isso, ser vulnerável às tentações torpes? Bravo Nivara! Eu percebo que os seus olhos estão abertos de fato e que você será cuidadoso. Mas, meu amigo, nunca subestime o inimigo por mais insignificante que ele possa parecer.
Ele poderá se tornar perigoso no exato momento em que nos adormecermos, embalados pela convicção de nossa invulnerabilidade. O melhor é acreditar que a sua blindagem possua defeitos, ficando em alerta para que nenhuma flecha atinja o lugar desprotegido. Ao perceber um leve rubor do jovem adepto, Supramati acrescentou afavelmente: Não há por que corar. Eu sei que você sempre permaneceu firme e assim os era. E como, provavelmente, Shelon vai querer descansar após sua visita, antes de organizar o belo banquete e preparar todas as ciladas em nossa homenagem, eu acho que teremos tempo de visitar Dakeir com Narayana. Nós lhe contaremos a respeito do ocorrido e do convite de Shelon e aproveitaremos a oportunidade para ver ali que estratégia eles desenvolveram para as suas ações e como estão indo os preparativos. Algumas horas depois, a nave espacial de Supramati levava-os em direção à antiga Moscou, pois Dakeir e Narayana optaram pela Rússia e suas circunvizinhanças para o campo de seu trabalho. Voando a velocidade estonteante, em algumas horas já podiam divisar abaixo deles uma imensa planície russa. Sempre de aspecto uniforme, adquiria ela, agora, uma visão bem monótona e lamentável. Os imensos campos arenosos e estéreis eram puro deserto. As grandes e verdejantes florestas desapareceram e entre os poucos lugares de vegetação rala e baixa já não se viam os verdes ou azuis embores das igrejas com crucifixos dourados que outrora animavam a vastidão campesina. Próximo à cidade, a perder de vista, estendiam-se imensas estufas, nas quais agora se concentrava toda a agricultura. Entretanto, o quadro geral era indescritivelmente cadavérico e monótono. E a que outrora era a Santa Rússia, lamentou Supramati, suspirando e lançando um olhar penalizado para a cidade que sobrevoavam. Sim, respondeu Nivar ao lamento do mestre, os crucifixos e as cúpulas já há muito tempo foram retirados e tudo que lembrava a religião dos ancestrais foi eliminado impiedosamente. Já não se ouvem mais os sinos que chamavam os fiéis para o ofício divino. Sob as velhas abóbadas já não se entoam mais os cânticos sagrados, todo e qualquer sentimento religioso acabou. Mas nenhum outro lugar choca tanto como este aqui, pois o povo russo era outrora animado por fé ardorosa e comovente. Eu sei. Já estive aqui com Ebramar e observei as surpreendentes filas de devotos que se concentravam em diferentes locais sagrados, pobres, vestidos em farrapos. Só com um vintém no bolso, quando muito, vinham esses romeiros dos confins do país, extenuados pelo longo caminho e famintos, mas cheios de tal fé que todo o cansaço e os infortúnios eram esquecidos tão logo eles caíam aos pés das relíquias sagradas ou do ícone milagroso, e quando, então, ao acenderem uma vela fininha ou ao segurarem um pão eucarístico, tudo era uma verdadeira festa. Como era pura e forte a oração que se elevava do coração dessa gente deserdada. E quantas graças foram por eles recebidas daqueles a quem iam pedir. Purificados e revigorados, partiam eles, de novo, em sua penosa romaria terrestre. Mestre, será que existe um castigo bastante severo para aqueles diabólicos devassos que por fraqueza, leviandade, ambição ou perversão arrancaram desse povo a fé que o sustentava, romperam seus zelos com a divindade e transformaram as boas e piedosas pessoas em bandidos e apóstatas? Sim, eles assumiram uma penosa responsabilidade. Não foi à toa que Jesus Cristo dizia, ai daquele que provocar a sedução, referindo-se ao que aconteceria àquele que seduzisse uma daquelas crianças, observou Supramati. Contudo, eu estou surpreso. Como pôde decair tão rápido um povo profundamente piedoso e, se defender, abandonar tudo aquilo que adorou e venerou por séculos? Foi como uma gangrena moral. No entanto, houve casos de resistência. Um de nossos irmãos, que aqui se encontrava durante a última revolução, contou-me como destruíram o mosteiro Trindade de Sergei. A indignação tomou conta de todos. As pessoas ficaram possuídas de demência sacrílega de ódio a Deus.
Igrejas foram profanadas e incendiadas, sacerdotes foram mortos aqui e ali. Junto à igreja de Versk, ocorreu uma luta sanguinária. O príncipe de uma família centenária russa saiu com a espada na mão em defesa de um antigo santuário, mas foi morto e o seu sangue espirrou sobre um ícone. Os cadáveres ficaram amontoados por toda a capela. Que fim levou o ícone? Ninguém sabe. Naquela época o perigo rondava o mosteiro constantemente, assim como os ícones que lá estavam. Os mais ciosos, preparando-se para morrer, rezavam dia e noite junto ao sepulcro do santo. Em Moscou, entre mentes, a violência passou dos limites, e o nosso irmão nos disse que o que lá aconteceu ultrapassou o inimaginável. É claro que os patifes decidiram acabar também com o mosteiro, ainda que para isso não tivessem fixado o dia. Não tiveram, porém, tempo de executarem o seu plano torpe. Certa noite desencadeou-se lá um temporal sem precedentes. Os raios provocavam incêndios de dimensões inéditas. O granizo matava gente e animais. O furacão arrancava árvores junto com as raízes, destelhava as casas, derrubava as torres, e para acúmulo das desgraças, os rios transbordaram. A tempestade bravejou por 24 horas. Pereceram milhares de pessoas e muitos perderam o juízo de medo. Quando enfim, o temporal passou, a cidade de Moscou e as circunvizinhanças pareciam palco de guerra sanguinária. As pessoas e objetos de peso eram alçados por vento e arremessados, feito palha, a distâncias incríveis. O velho mosteiro também se transformou em ruínas. O temporal concentrou-se sobre ele e os raios incendiaram-no. Do poço, cavado por São Serguei, jorrou uma água espumosa que, juntamente com outras águas desmoronaram e em seu lugar a água trouxe montanhas de areia, sendo tudo amontoado com cadáveres de monges e moradores vizinhos. Que destino teve o sepulcro do santo? Ninguém sabe, mas a relíquia havia sumido. Presume-se que os monges a haviam retirado por caminhos secretos. Ninguém se atreveu a pesquisar, pois um medo supersticioso espantava as pessoas para longe do local. Supramati ouviu em silêncio a narrativa de Nivara e depois sentenciou: malucos! Que inferno deve ferver em suas almas por eles terem se lançado com tal encarniçamento sobre tudo que lhes podia lembrar Deus. Será que essa turba cega que cobra a funesta terra com crimes e discórdia, condenando à morte, imagina que com este átomo planetário terminam os domínios do Criador? Capítulo 12. Estamos chegando, mestre. Veja, esta é Moscou, e lá, onde paira uma nuvem esbranquiçada sobre o prédio, vivem os nossos amigos, explicou animadamente Nivara. Minutos após, a nave espacial parou junto a uma pequena torre e, mal os viajantes pisaram na plataforma, ouviu-se da escadaria a sonora voz de Narayana. Ele exclamou alegremente: eles chegaram. Mas que bela ideia que vocês tiveram de nos visitar. E, com a sua costumeira impetuosidade, abraçou Supramati e Nivara. Atrás dele apareceu Dakir, que também os cumprimentou calorosamente, e, após as boas-vindas, todos se dirigiram ao refeitório onde Narayana começou de imediato a preparar uma refeição. Sabem onde vocês estão agora? Perguntou ele, colocando na mesa uma jarra de prata com vinho e uma enorme cesta de frutas. Vocês estão dentro do antigo Kremlin, ou melhor, do que sobrou dele. Quando ele virou propriedade nacional, foi leiloado e certo Goldenbull que comprou o grande palácio e o transformou em residência, mobiliada para pessoas ricas que pudessem pagar uma verdadeira fortuna. O neto dele é o nosso senhorio, e como sou um apreciador de bons objetos antigos, aluguei toda a casa para mim e Dakir. De modo que as salas, que abrigaram grandes imperadores, agora abrigam modestamente dois príncipes indianos, missionários do fim do mundo, concluiu Narayana, com o seu fértil humor. Prezados amigos, previmos de que a refeição é frugal,
pois os gêneros alimentícios já não possuem o sabor e a suculência de outrora, somente o vinho é bom. Ele provém de nossas antigas adegas, onde Narayana guarda as assim chamadas reservas inesgotáveis, acrescentou Dakir, rindo. É verdade, tudo perdeu o sabor, como se a Mãe Terra quisesse que tivéssemos nojo dela para não lamentar a sua perda. Para que serve o dinheiro, se este já não tem o mesmo valor? A natureza parece ter endoidado, as mudanças de temperatura são insuportáveis, ora o frio polar, ora o calor tropical, e tudo aos saltos, sem intervalos. A primavera e o outono praticamente deixaram de existir. A passagem do verão para o inverno acontece com incrível velocidade. Acrescente-se a isso terríveis furacões, terremotos e miasmas venenosos que surgem do mar ou da terra, sufocando as pessoas. No reino vegetal também está tudo invertido. As plantações em estufa ficaram tão ruins que se tentou voltar à jardinagem ao ar livre, mas estas tentativas não tiveram êxito. Ou tudo congela ou tudo queima, ou, então é devorado pelos vermes. Assim, já tivemos que tomar um vinho com gosto de ser e comer frutas sem sumo ou gosto que lembrasse as árvores, resumindo, porcarias iguais a esta. E ele pegou da cesta uma fruta e, raivosamente, jogou-a num canto da sala. A massa abriu-se revelando uma polpa seca e murcha. Todos riram do exaltado estado de espírito do incorrigível comilão. Pois é. O céu tem enviado avisos à humanidade criminosa, observou Dakir, mas, infelizmente, está não quer entendê-lo e permanece surda ao clamor das forças cósmicas que perderam seu equilíbrio. A terra inteira é um deserto, disse Narayana. Você se esquece de um cantinho da nossa terra moribunda que permaneceu como estava, contestou Supramati. A Índia, o berço da humanidade, onde certo dia pousaram os imortais, vindos de outro mundo em extinção, grandes legisladores e introdutores da primeira época de luzes. Lá, eles ensinaram o abecedário das grandes leis aos povos inexperientes, leis que sustentavam a ordem social e moral, abrindo sabiamente a estes povos tanta luz quanto estes estavam em condições de assimilar. Lá, o seu espírito parece proteger os lugares onde moravam e onde construíram o arquivo do mundo. E a desordem atmosférica e os miasmas venenosos, tudo, enfim, foi afastado dos lugares onde a vontade desses grandes espíritos arde como fogo eterno e age como um escudo protetor daquele fantástico reino. Jamais um simples mortal, um infiel, que pudesse contar com seus sacrilégios macular aqueles vales alegres, conseguiu se aproximar dos palácios dos magos. Nenhum olho curioso conseguiu vulgarizar os abrigos dos sábios, onde a própria natureza respira harmonia. E somente o último e definitivo golpe é que vai abraçá-los em fogo, invariavelmente puros e castos. Você está certo, Supramati. Nos nossos mágicos palácios indianos ainda se vive bem, mas aqui é horrível. Parece estarmos sob o jugo de um pesadelo. Figo gelado só de ver os outros passando frio. As pessoas daqui são dignas de dó. Uns vivem em constante torpor de orgias e crimes. Outros vagueiam como lúgubres misantropos, sem encontrar a paz, como se tivessem perdido algo, sem conseguir achá-lo, suspirou Narayana. É verdade. Eles perderam e procuram por sua antiga fé, seu Deus e os santos protetores, tudo aquilo que alimentava sua alma. E agora, fartos dos vícios, sem apoio moral e sentido que ao seu redor está acontecendo algo de anormal, ficam apavorados e o futuro lhes parece um sombrio abismo, observou Dakir. E eu calculo que são exatamente esses misantropos que serão os mais fáceis de serem atraídos pela nossa pregação, acrescentou Narayana, animado com a bebida e colocando mais vinho nos copos das visitas. A conversa animou-se e Supramati contou sobre o seu encontro com Shelon, lembrando seu desafio e o convite para o armistício. Ah! Então ele já percebeu que você é perigoso,
exclamou Dakir. Exato. E até tentou me subornar, oferecendo 1000 almas só para que fôssemos embora, mas eu declinei da oferta. Isso Pramati desatou a rir. Contudo, a segunda oferta, um nobre duelo, eu aceitei, e nós vamos medir as nossas forças ocultas. Ele afirma que tudo que eu posso fazer com o poder puro, recebido de Deus, ele poderá fazer através do poder diabólico. Epa! Suponho que deve haver certa diferença entre esses dois.